Boa tarde a todos. Boa tarde. Eu fico impressionado com o que o povo descobre no Google. Fico sempre me perguntando de onde que saem esses currículos. Quero dizer que é uma alegria muito grande estar novamente em Nova York e partilhar com vocês da oportunidade de servirmos juntos a esta causa de amor do Mestre e construirmos juntos em nossos corações o ideal de esperança, de otimismo e de entrega à soberana vontade que o Evangelho nos convida e nos recomenda. E, sobretudo, é uma honra muito grande para mim, que sou um aprendiz inicial, partilhar esta tribuna junto com duas pessoas tão queridas, Heloísa Pires, que eu já admiro desde sempre, e o Gilson Freire, que é meu professor eterno, com quem não só tenho aprendido homeopatia, mas também as ciências do Espírito. Então quero dizer que é uma alegria muito grande. Partilhar disso. Esta tarde nós vamos falar de um tema que é o alto amor e outras potências da alma. O slide já vai estar em inglês para facilitar para os americanos a compreensão. Nós vamos iniciar resgatando uma antiga história contada por Platão no livro A República, quando o célebre filósofo grego nos conta a respeito de uma sociedade que geração após geração cresceu, viveu, tendo como habitat uma caverna, fechada por todos os lados, tendo apenas uma pequena entrada de luz no alto, inacessível àqueles indivíduos. Na parte de dentro, havia uma fogueira que funcionava como a fonte de calor e também como a fonte de luz interna. Acontece que aqueles indivíduos que lá viviam tinham as suas pernas e os seus pés atados por correias ou por cadeias, por correntes, e então estavam ligados uns aos outros, e de maneira tal que não podiam se virar para ver aquilo que se encontrava na parte exterior. Diz Platão que esta comunidade, durante todo o tempo, olhava para a parede no fundo da caverna, observando a realidade que nela se projetava. E o que nela se apresentava eram as sombras dos objetos que passavam diante da luz e que se interpunham no caminho entre a luz e a parede. Este obstáculo que os objetos faziam projetava uma sombra na parede do fundo. E os indivíduos olhavam aquelas sombras como sendo a expressão da realidade. Analisavam as sombras, ouviam o eco das vozes dos objetos que estavam por detrás da parede, acreditavam que as sombras falavam e tratavam as sombras como se tivessem realidade própria. Nós sabemos que as sombras nada mais são do que uma aparência de conteúdo. Elas não demonstram a essência, elas nos sugerem o objeto, nos permitem ver um contorno, imaginar aquilo que se esconde por ali. No entanto, elas não oferecem a essência. A sombra é a representação, não a realidade. Acontece que um dia, um homem, observando aquelas correntes que o prendiam, fez um esforço sobre-humano, libertou-se daquelas prisões, subiu pelas escarpas íngremes que levavam até aquela localidade, aquela abertura de luz exígua, passou por ela, alcançando o ambiente exterior. E então se maravilhou com tudo que a sua alma pôde perceber. Sua alma se encheu de sons, de cores, de ideias, de impressões. Toda uma realidade nunca dantes imaginada se lhe apresentou aos olhos, maravilhados pela natureza real das coisas. E então ele começou a percorrer o ambiente, começou a observar, a conhecer cada vez mais. Quando a sua alma estava no ápice do êxtase, então no entusiasmo e na maravilha completa, ele sofreu um processo psicológico muito interessante. Ele se lembrou daqueles que estavam dentro da caverna.
os seus afetos, os seus amigos, a sua família, aqueles que eram os seus iguais. Então, fazendo um esforço, ele retornou para dentro da caverna, com o objetivo de narrar para aquela comunidade tudo o que havia descoberto. Então, ele desceu aquele espaço, chegando ao fundo do vale e lá encontrando aquela sociedade aprisionada da mesma forma que a deixara. Narrou a eles a maravilha que havia descoberto. E então aqueles homens tiveram aquela reação psicológica típica dos tolos, daqueles que, na incapacidade de perceber mais além, zombam daquilo que o outro consegue vislumbrar mais dilatadamente. Eles trataram-no com escárnio e com ridículo. Agrediram-no e deixaram-no desfalecido no solo. Platão utiliza-se desta imagem para nos dizer do mundo das fantasias, as sombras projetadas, e o mundo da sabedoria, ou o mundo da iluminação pela razão, pelo conhecimento e pela percepção real. É interessante observar que o Espírito Emmanuel, na introdução do livro Libertação, vai nos contar uma história muito semelhante, que tem o mesmo fundo moral. Trata-se da lenda egípcia do peixinho vermelho. Ele nos diz que em uma lagoa vivia uma comunidade de peixes, que Emmanuel classifica como sendo gordos e acomodados. Peixinhos que viviam apenas o seu cérebro primitivo reptiliano, o porão da casa mental. Comiam, bebiam e dormiam, e peixe também bebe. Então ficavam lá vivendo a vida fisiológica, apenas sentindo aquilo que era possível naquele ambiente, como boa parte da humanidade faz, vivendo apenas a natureza do prazer e a natureza do desejo. Aquela lagoa era cercada por uma tela de buracos muito pequenos e muito estreitos, que não permitia que os peixes então seguissem no fluxo do riacho. No entanto, um dia, um daqueles peixinhos resolveu fazer uma dieta de peixe, seja lá o que isso signifique. Perdeu peso, passou por aquele buraco e alcançou o riacho. A sua alma se maravilhou, porque a água agora tinha uma nova tonalidade, uma nova percepção de temperatura, de fauna, de flora, tudo aquilo que o rodeava era diferente. E então ele percebeu que a água possuía uma corrente. Sem conseguir resistir ao fluxo da corrente, ele seguiu, descobrindo que aquele riacho levava ao rio. E no rio, a sua alma se encantou profundamente, porque o rio trazia uma realidade que ele nunca sonhara, e também, por sua vez, tinha um fluxo. E ele, sem conseguir resistir ao fluxo, seguiu, como é natural da alma humana. Diz o Livro dos Espíritos, o progresso é inexorável, não pode ser detido. O ser humano está impelido a um fluxo natural, ordenador e expansor, que o leva naturalmente ao seu destino. O ser humano pode escolher caminhos, porém não pode eleger o porto de chegada, porque todos os caminhos dentro da roda divina levam ao mesmo porto, mais dia, menos dia. Todos os roteiros levam à mesma realidade. O ser humano será um amor planificado no Criador, mais dia, menos dia, independente das escolhas que faça. Então, aquele fluxo que nos leva ao progresso e avante, ele toma o homem, sem que o homem possa impedi-lo. No entanto, diz Bezerra de Menezes, a marcha pode ser rápida ou lenta, gloriosa ou vergonhosa, alegre ou triste, conforme use bem ou mal da liberdade que o Criador lhe deu, da capacidade de perceber o fluxo, de seguir o fluxo, de sentir a ordenação da vida em si e a partir de si, em torno de si e além de tudo. A liberdade dada por Deus ao homem não consiste no direito de escolher resistir ao fluxo ou nadar contra a corrente. A liberdade dada por Deus ao homem é aquela de nadar a favor do fluxo, sem poder impedir o movimento. E quando nada a favor do fluxo, o homem pode escolher aonde quer aportar, se na margem direita ou na margem esquerda. Esta é a liberdade. Não de ir contra o fluxo, mas de dentro do fluxo escolher aquilo que se lhe apresenta como sendo possibilidades reais de realização, porque tudo mais é ilusão que
que se perde é a ilusão que volta. Então o peixinho seguia aquele fluxo sem poder resistir, o movimento da corrente que o levava sempre para o mais. Quando a sua alma estava cheia das impressões, das maravilhas daquela realidade, o mesmo fenômeno psicológico se passou com ele. Ele se lembrou daqueles que ficaram longínquos na lagoa do primeiro momento. É interessante este fenômeno psicológico, é natural. Aqueles que avançaram mais na escala do progresso, diz Allan Kardec, retornam para socorrer aqueles que ficaram para trás. Porque, diz o Livro dos Espíritos, a multiplicidade dos planos evolutivos, interagindo entre si na vida social, promove para o espírito a ajuda necessária para que se complementem dentro da escala de aprendizagem intelecto-moral que o espírito necessita. Então é natural que aqueles espíritos que estão mais adiante não consigam prosseguir na busca da sua felicidade sem retornar para partilhar esta felicidade com aqueles que amam. Porque é da natureza do homem a natureza da partilha. É da natureza do homem a natureza do amor. E a natureza do amor é a natureza do coletivo. Ainda que individual seja o processo evolutivo, dentro da porta estreita de cada um, todos se ajudam mutuamente no progresso e as almas que estão adiante voltam para socorrer. Uma vez em uma reunião mediúnica, aliás, no grupo espírita que eu fiz parte, pude presenciar uma cena muito bonita. Era a época de formação do grupo espírita e então estavam chegando aqueles trabalhadores que seriam os convocados por Jesus para o trabalho. Muitos deles sem terem a mínima ideia de que em suas costas estaria colocada a honra das responsabilidades da direção de um grupo a favor da sua própria educação espiritual. Naquele dia, um jovem veio para a casa espírita pela primeira vez, atraído pela curiosidade. Desejou conhecer e pediu a uma amiga que lhe levasse. Então, quando pisou na casa espírita, assistiu à reunião pública e, ao final, um fenômeno que nunca mais vi se repetir aconteceu. Naquela casa havia um médium muito maleável, muito sensível à influência dos espíritos. E aquele médium, então, entrando em um transe natural, muito discreto, deu passividade a um espírito superior que orientava aquela comunidade, que com muita discrição se aproximou daquele homem e lhe disse: meu filho, meu nome é tal, e se apresentou, e venho em nome de Jesus lhe dar as boas-vindas, porque você vem a esta casa hoje acreditando estar guiado pela sua curiosidade, e por isso você pediu a sua amiga que te trouxesse. O homem já se assustou porque ninguém sabia daquele fato, mas aquele estranho se dirigia a ele com muita propriedade e então lhe disse: você não vem guiado pela sua curiosidade, vem guiado por um plano divino, porque os nossos corações estão ligados há muitos séculos e há 400 anos eu espero por ti. Desde a última vez em que nos vimos nas terras da Inglaterra, quando naquele momento você elegeu caminhos para a sua vida que te afastaram do bem, e desde então venho me esforçando por fazer-te perceber que o bem é a única linguagem universal. Então, neste momento, você acha que vem conduzido pela sua curiosidade, porém te digo, você vem convocado por Jesus para a sua reeducação espiritual. Vocês vejam a nobreza desta postura espiritual. Por 400 anos, aquele espírito estava ao lado daquela pessoa, que encarnação após encarnação seguia em um roteiro que buscava o fundo do poço, mas como todos os caminhos levam ao mesmo porto, também no fundo do poço havia fonte. E ele, em um determinado momento, desejou retornar. Tive a alegria de poder presenciar isso, porque a experiência do outro me impactou profundamente e eu também parei para pensar naqueles que talvez nos amem e estejam para adiante, assim como diz o Livro dos Espíritos. Aquela natureza de melancolia, de saudade, uma espécie de depressão que lembra-nos de uma felicidade perdida, a partilha de afetos, a companhia de amigos queridos que foram, enquanto nós permanecemos na retaguarda das experiências de repetição. É natural que aqueles que avançaram mais retornem. Então, naquele momento, o mesmo fenômeno psicológico se apoderou daquele peixinho que havia descoberto maravilhas. Ele se lembrou
que naquela lagoa haviam ficado os seus afetos que não tinham conhecido maiores verdades. Então, fazendo um esforço, ele nadou contra a corrente, e agora não era contra a corrente do fluxo da vida, agora era a favor da partilha e, portanto, a favor da corrente do amor, que impele a troca e a busca sempre de experiências. Caminhando contra a corrente, ele subiu o rio, alcançou o riacho, seguindo o riacho, alcançou aquela tela, e agora já não tinha mais nenhuma dificuldade para passar por ela. Já era um peixe musculoso, já estava magro, capaz de passar facilmente. Passou por aquela pequena abertura e encontrou os seus companheiros. Diz Emmanuel que esses companheiros continuavam do mesmo jeito, acomodados, vivendo a vida fisiológica. Então, aquele peixinho narrou-lhes as maravilhas do riacho, do rio, das impressões, das faunas e da flora que se escondia para além da tela, que eles deveriam transpor. E eles então desejaram conhecer e perguntaram: como podemos nós também experimentar tudo isto? E então aquele peixinho disse: é muito simples, basta que percam peso e passem pela tela. Mas parece que este fenômeno perder peso assusta até mesmo os peixes. E quando eles ouviram que haviam de fazer esforço para perder peso, logo desistiram do intento. Diz Emmanuel que para alcançar a natureza da vida superior é necessário que o espírito aprenda a fazer o processo da renovação íntima. E a renovação íntima, como bem dito aqui hoje, significa a criação de novos hábitos, e novos hábitos impõem decisões contínuas em uma direção modificada. Por isso, no livro Pensamento e Vida, Emmanuel nos diz que o instinto é o registro do nosso passado, que preserva, a serviço da lei de conservação, a natureza da vida que deve ser mantida a serviço da experimentação. No entanto, a vontade é núcleo divino, que deve acender no coração do homem o contato com as zonas superiores, enobrecendo-lhe a experiência através do desenvolvimento das suas potencialidades. Então, diz Emmanuel, é necessário que o esforço repetido nas redecisões do presente possam permitir a criação de novos hábitos automatizados que então se tornam naturais. Sabemos que estes hábitos são vias neurológicas que no nosso cérebro seguem caminhos específicos e, portanto, tem um padrão de automatismo que se dispara de forma natural e que também se impõe ao próprio homem por ser uma via viciada fisiológica. Assim que o homem empreende novos esforços de renovação interior, começa a fazer novas conexões neuronais, a estabelecer novas vias cerebrais que ativam zonas específicas no córtex, no lóbulo frontal, sobretudo, que lhe falam da sua natureza superior e daquilo ao qual está destinado. Então diz Emmanuel que André Luiz é o peixinho que, voltando do outro lado da tela da vida, vem narrar as maravilhas da realidade espiritual, conclamando o homem ao seu destino, mas também dizendo ao homem que para vivê-lo é necessário não só tornar-se consciente, mas também fazer o esforço para despertar em si a natureza da sua herança divina, que está guardado em si como um germe à espera de revelação. O Espírito, como uma semente, traz em sua natureza a natureza da fonte que lhe deu origem. E a semente, para que venha a ser aquilo que deve ser, reveste-se de terra, em cujo seio encontra alimento para ativar a sua genética interior. A terra não ensina caminhos à semente, apenas lhe nutre, oportunizando que ela se estruture para revelar-se no seu destino. Assim também, a crisálida divina, o ser espiritual que somos, a natureza inteligente que veio da inteligência suprema do universo, que caminha da simplicidade e ignorância para a angelitude, é também uma força totipotente do Criador, que reside na nossa própria natureza interior. Mas para que venha a ser o que deve ser, reveste-se de matéria, em cujo seio alimenta-se de experiências intelecto-morais que não lhe dão um caminho, mas lhe oferecem nutrição, para que o caminho que existe dentro de nós mesmos possa se revelar na singularidade de cada experiência, porque cada ser é um sopro de amor de Deus na eternidade. Cada filho de Deus é uma experiência de amor do Pai,
um projeto perfeito de realização no tempo e no espaço. Assim, a doutrina espírita, orientando-nos à natureza do espírito e a sua íntima relação com a matéria, como diz Allan Kardec em um livro que é Espiritismo, apresenta-nos uma ciência e uma filosofia que ajuda-nos a compreender esta busca e este movimento de revelação daquilo ao qual estamos destinados. E esta ciência e filosofia, diz Kardec em Obras Póstumas, tem consequências religiosas, porque religa o homem à sua natureza e, portanto, religa o homem a Deus, a sua fonte primeira, a sua fonte eterna, presente, o seu destino também final, aonde se revela no tempo e no espaço. Platão, então, utilizando-se da imagem da caverna, vai nos dizer que a educação consiste na arte de promover a reorientação ou a conversão da alma. Diz Platão: a alma possui os órgãos da visão, não precisa que se lhe dê os órgãos para ver, porque ela possui todos os implementos necessários para enxergar. Mas como não olha para onde deveria, ou seja, como permanece olhando para as sombras da realidade projetadas no fundo da caverna, a educação ajuda a promover a conversão da alma, auxiliando que o homem deixe de olhar para as sombras para olhar para a fonte da luz, a fonte da realidade. A educação, portanto, é aquilo que vem de dentro para fora. O mesmo que advogava o célebre pedagogo francês, que nós conhecemos mais tarde sob o nome de Allan Kardec, Hippolyte Léon Denis Rivail, um homem celebrado na França do século XIX pela sua pedagogia. Pedagogia esta que vinha das fontes de Henri Pestalozzi, que por sua vez bebera das fontes de Jean-Jacques Rousseau, e que advogava que a educação deve partir daquilo que é conhecido para o desconhecido, do particular para o coletivo, do pessoal para o geral. Que o aluno deve ser levado a palpar com os dedos e com os olhos todas as verdades. Que a educação não é a arte de impor conteúdo de fora para dentro, mas é a arte de revelar de dentro para fora aquilo que está oculto na própria natureza do indivíduo, oferecendo-lhe instrução que lhe orienta e direcionamento que lhe ajuda a enxergar aquilo que é o seu destino. A educação proposta por Platão, advogada por Rivail, é a mesma que o Espiritismo vai ofertar, acrescentando à natureza do homem a realidade espiritual. E assim, quando os fenômenos das mesas girantes descortinaram toda a realidade das leis divinas reveladas pelos espíritos superiores, se apresentou para o homem a sua realidade mais profunda. O homem não é a matéria na qual se abriga. O homem está na matéria que utiliza dentro da lei pedagógica que é a reencarnação, lei divina a qual todos os seres estão submetidos. Esta realidade é a que guia o homem. Então diziam os espíritos, é necessário que o homem aprenda a deixar de olhar para as sombras da sua realidade no universo material e aprenda a olhar para a realidade da vida na fonte da luz espiritual. Aprenda a ver na experiência da matéria apenas a representação da realidade, porque a vida não começa na concepção biológica, nem termina no fenômeno biológico da morte. A vida pré-existe à vida biológica e sobrevive à morte como fenômeno que apenas altera a vida. E o ser imortal, eterno, divino, traz do seu passado o arcabouço de experiências que lhe constrói o presente, caminhando para um futuro de realizações, sendo o passado experiência e o futuro esperança, que se conjugam na única realidade, que é o momento atual, aquele que passa, e que a cada momento se torna passado. Portanto, o presente é a única realidade do Espírito, e nele, o Espírito é conclamado a desenvolver cada vez mais a sua realidade divina e encarar este movimento de expansão contínua que o leva sempre para o mais, ainda que se esforce por reter. A natureza do homem é a natureza de um vazio existencial, um sentimento de falta permanente,
que leva o homem a buscar realizar-se naquilo que julga ser a fonte da sua felicidade. Sendo o materialismo o sistema filosófico que orienta a maior parte da humanidade, então o homem, iludido pelas sensações da matéria e pelos conceitos rasos do materialismo, dedica a sua felicidade ou a sua busca às realizações que a matéria pode lhe proporcionar. No entanto, quanto mais busca, mais sede tem. Como diz Joana de Ângeles, quanto mais água bebe, mais água tem, mais sede tem, porque bebe da água do mar, que apenas lhe aumenta a sede ao invés de lhe matar. A necessidade interior de abastecimento íntimo. A matéria é a sombra da realidade projetada ao fundo da caverna. E o desejo que guia a experiência material nada mais é de que um guia apenas. Diz o benfeitor Dias da Cruz, médico espiritual, o desejo é como o horizonte. Então logo nós nos aproximamos dele, outro se forma mais longínquo. Porque o objetivo do desejo é ser desejo e não ser realidade. O desejo é combustível que move o homem em uma direção, a serviço das suas necessidades interiores ou das suas fantasias. No entanto, a realidade é o encontro da razão com o sentimento, e isto é muito superior ao desejo. Então diz ele, quando o homem dedica a sua felicidade à satisfação dos desejos, quanto mais desejo realiza, mais desejos tem, porque o horizonte é sempre inalcançável. E assim, quanto mais possua, mais vazio permanece. Que vazio, portanto, é esse que enche a nossa experiência, que fez Freud classificar a vida humana como a natureza de desejos íntimas, de pulsões, de necessidades, que levam o homem sempre à busca de algo mais. Segundo os Espíritos, este vazio interior é a falta de realização em Deus, do amor que é possível ao atual momento evolutivo para a criatura. O que faz falta ao ser humano é aquilo que deve lhe preencher a intimidade de dentro para fora, porque é a sua própria natureza, o amor apresentado por Jesus em o Evangelho, que não é algo que venha do outro, mas é algo que brota de dentro, como uma fonte que vem do lençol freático abundante, que está na intimidade do homem como a sua própria herança e natureza. Então, diz o benfeitor, o homem não sofre pelo amor que não tem, o homem sofre pelo amor que retém, pelo amor que não libera de dentro de si para o outro, por aquilo que não revela da sua intimidade para a vida, e passando a viver uma vida de desejos, exige sempre mais, e a sua natureza de desejos, sempre insaciável, leva a uma busca sempre maior, que nunca lhe satisfaz. No entanto, quando olha para dentro de si e reconhece-se fonte de amor, passa então a brilhar a sua própria luz e deixar fazer e revelar-se na vida e no tempo a sua natureza real, que de dentro para fora lhe preenche, de dentro para fora lhe sacia da fome interior. Nós tantas vezes nos guiamos pelos desejos, ainda guiados pelos impulsos automáticos do nosso passado, que ainda é presente em muitos casos, porque o homem velho, que não queremos mais ser, ainda está automatizado em muitos impulsos. E coexiste em nós a animalidade do passado, o esforço do presente e a aspiração do futuro, fazendo com que seja esta a luta permanente do ser humano pela sua redenção, pela sua transformação, decidindo a cada momento aquilo que sustenta na sua própria intimidade. No entanto, é preciso compreender que a natureza dos desejos, que gera aparentes necessidades, é guiada pelas nossas ilusões conceituais. Então diz o Livro dos Espíritos, quando Allan Kardec pergunta, traçou a natureza o limite da experiência humana? E os Espíritos respondem sim. No entanto, o homem cria necessidades que não são reais, criando para si tormentos voluntários, porque aquilo que muitas vezes julgamos ser o que mais precisamos é aquilo que é supérfluo na experiência, e assim, de exigências em exigências, nós passamos cada vez mais a nos afastar do essencial.
Alto amor, diz Dias da Cruz. É um movimento de autoencontro que nos leva àquilo que é fundamental, aquilo que é verdadeiramente importante, aquilo que realmente importa na experiência, ou seja, aquilo que necessitamos, não aquilo que desejamos. E quantas vezes aquilo que necessitamos é diferente? Em uma reunião mediúnica, vi um espírito se dirigir a um companheiro e dizer assim: fulano, você tem que se decidir, porque quando senta na sua cama para orar, nos pede algo, mas tão logo sai do corpo físico, corre desesperado atrás de nós para dizer: pelo amor de Deus, não me atenda, porque o que acabei de pedir é a minha desgraça moral. É que o espírito, quando está na matéria, se ilude com as necessidades que não são reais, criando necessidades que são supérfluas. Ele esquece das suas provas, das suas necessidades íntimas, das lutas que solicitou. Diz o livro dos Espíritos que cada um de nós conhece a natureza de provas, que elege para si antes de encarnar, ou que é imposto por Deus como uma necessidade da alma. No entanto, nós trazemos registrado dentro de nós o caminho de educação espiritual ao qual estaremos submetidos. Quando saímos do corpo, se não estamos submetidos ao processo fascinatório, que é uma obsessão já mais complexa, que nos impede a razão e o raciocínio, então recordamos qual é o nosso compromisso espiritual. E temos então a oportunidade de poder voltar aos esforços educativos necessários. Maria Dolores sabia desta realidade e, através de Chico Xavier, anotou com muita poesia: agradeço, Senhor, quando me dizes não às súplicas indébitas que peço no altar da oração. Muitas coisas que te peço, entre lamentação, choro e barulho, são mero capricho e simples algazarra que me escapam do orgulho. Tantas vezes peço-te coisas, desejando-te o sim, que se me florescessem na existência, seriam desvantagem contra mim. De outras vezes peço-te afeto, sem encontrar companhia em qualquer parte, quando me dás a solidão por guia que me impele a buscar-te. Ensina-me, Senhor, que estou no lugar certo, que a ninguém me ligastes de improviso, e que desfruto agora o melhor tempo de melhorar-me em tudo o que preciso. Ensina-me, Senhor, a reconhecer que encontrarei além do necessário se cumprir hoje o meu dever. Agradeço, Senhor, quando me dizes não com teu amor, e sempre que eu te peças o que não devas, não me atendas, Senhor. É a poetisa baiana que vai no mais profundo da sua experiência para se colocar reverente à vida, dizendo, em outras palavras: tu sabes, Senhor.